Olá, esse vídeo faz parte da mentoria em saúde integral com base nos ensinamentos do Yoga e do Ayurveda. Nós já estudamos os conceitos de Sattva, Rajas e Tamas, as três gunas, também chamadas os doshas da mente. E hoje eu quero conversar um pouco a respeito dos alimentos, os alimentos sáttvicos, rajásicos e tamásicos. E para isso eu vou usar como base o livro do Dr. Gabriel Cousens, Nutrição Evolutiva, Fundamentos para a Evolução Individual e do Planeta. O Dr. Cousens também é autor do livro A Dieta do Arco-Íris. Ele é vegano e ele é defensor da alimentação crudívora. Ainda assim, embora isso possa ser um princípio um pouco além do que nós alcançamos no nosso dia a dia, ele é uma das maiores referências em nutrição nos aspectos energéticos. Todo o estudo dele de nutrição visa uma perspectiva de expansão da consciência. Tanto que os primeiros capítulos do livro ele trata a respeito da energia Kundalini e ele vai falar também de campos energéticos organizadores sutis, um conceito dele que ele baseia nos 2 livros em evidências científicas para explicar que dentro das nossas células nós temos esses campos organizadores de energia. E por isso a alimentação, quando a gente fala desse aspecto mais sutil, quando nós falamos de Sattva, Rajas e Tamas, ela vai ter uma importância na manutenção do padrão energético desses campos, que hoje em dia se ouve muito falar como frequência. A palavra frequência tem sido muito utilizada no sentido de frequências mais elevadas ou frequências mais deletérias para falar desse mesmo assunto. E eu vou começar, ele fala dos alimentos sáttvicos, rajásicos e tamásicos na página 274, 275 e 276. Mas eu vou começar pelo meio, eu vou começar pela página 276, pelos alimentos rajásicos. Porque observando onde é que a nossa realidade se situa nesse momento, e eu falo do nosso dia a dia, das nossas rotinas, é importante nós nos avaliarmos. E quando eu digo nós, não só eu e você, mas nós como conjunto de seres humanos, como conjunto da sociedade nesse momento, O ano de 2023, como é que nós estamos, posso dizer na nossa maioria, na nossa relação com a alimentação. Rajásicos da perspectiva das pessoas que eu convivo, talvez até tamásicos se nós considerarmos a população em geral. Então o Dr. Cousens diz assim: os alimentos rajásicos são mais estimulantes para o sistema nervoso. Ao comê-los, nossa energia aumenta imediatamente. Café, chá, tabaco, carnes frescas e grandes quantidades de temperos, como alho e cebola, são exemplos de alimentos rajásicos. Esses alimentos nos energizam para as atividades mundanas, mas essa energização nem sempre acontece da maneira mais equilibrada e clara. Uma alimentação rajásica faz com que a mente vá para o exterior. Olha que interessante a frase seguinte: esses alimentos nos estimulam a ficarmos ocupados e ativos, mas a atividade pode se transformar em agitação e excitação. Ele descreve exatamente o momento que a nossa sociedade está. Com eles, nossa mente e nosso corpo excedem seu limite. Façam uma pausa para pensar quantas vezes vocês excederam o limite de atividade além do ponto do cansaço. E quantas vezes nós utilizamos substâncias como café ou chá verde ou até cápsulas, com essas substâncias para nos mantermos ativos além do limite do nosso corpo. E aí vem o alerta,
Se isso ocorre durante um longo período, ficaremos desequilibrados e a doença começará a se manifestar. Um exemplo dessa situação é a pessoa viciada em café, que precisa cada vez mais de café para se sentir estimulada a realizar o trabalho. Com o tempo, ela vai ficando fisicamente exausta, até que mesmo com o café não adiantará mais. A hipoglicemia, que discutiremos a seguir, é um resultado típico de um desequilíbrio rajásico, especialmente com o excesso de consumo do café e açúcar. Os alimentos rajásicos tendem a estimular o corpo e a mente para um modo de vida, olhem como ele descreve o modo de vida relacionado a rajas, mais competitivo, guerreiro, sensual e em busca de prazer. É interessante, né? Eu acho que é mais do que interessante, é muito evidente que nós estamos nesse momento, talvez com ênfase ainda mais para o modo de vida competitivo do que para a busca do prazer e a sensualidade, embora a gente veja também e perceba a busca do prazer e a sensualidade, né, ao nosso redor. E é importante situar que quando nós vamos para o estudo do Yoga e do Ayurveda, existe aquela meta última, né? Que é a meditação no sentido da transcendência, o autoconhecimento no sentido da percepção de si mesmo como uma parte do todo, dessa essência divina. Então, nós estamos muito distantes de Sattva, que é o estado de tranquilidade da mente, né? E por isso eu comecei pelos alimentos rajásicos, porque eles são também muito comuns para nós. E ele vai fazer uma distinção importante, que aqui nos alimentos rajásicos ele citou as carnes frescas, né? Os guerreiros se alimentavam de caça, e a carne fresca, a carne de caça, a carne pescada e recém-preparada, ela é uma carne que contém bastante energia. Isso se diferencia muito dos alimentos que nós temos hoje, processados, congelados, né, ou refrigerados. E quando o Dr. Cousens vai falar dos alimentos tamásicos, ele vai falar também da carne, tá? Numa outra perspectiva. Então, eu vou seguir, né, terminar esse trecho e no próximo vídeo a gente vai falar dos alimentos tamásicos e dos alimentos sáttvicos. Ele fala aqui das castas, né? Nos sistemas de casta tradicional, os brahmanes, né, porque é uma cultura que vem da Índia, que eram sacerdotes, professores e buscadores espirituais, eram proibidos de comer alimentos rajásicos. Essa era a alimentação dos reis e dos guerreiros. Os alimentos rajásicos incluem algumas comidas biogênicas e bioativas, aí esse é um conceito que ele descreve no livro, né, no capítulo 20, mas também incluem carne e muitas especiarias. Alimentos cozidos com molhos ricos e gordurosos. Essa alimentação inclui manteiga, queijo, óleos, alimentos fritos, bolos, açúcar e ovos. Procure comparar se ele descreveu alimentos que são comuns à sua dieta, né? E eu me identifiquei muito como estando neste grupo, por isso comecei por ele. Os estímulos ao paladar proporcionados por esses alimentos tendem a nos afastar de nossos instintos internos, levando-nos facilmente a desequilíbrios, como comer em excesso, vícios em café e açúcar. Com o tempo, essa alimentação enfraquece a saúde e provoca desequilíbrios degenerativos crônicos. Esse trecho, que ele está em um único lado da página, ele me causou muita reflexão. Quando o Dr. Cousens descreve as castas, né, ele nos coloca em choque se somos nós professores e buscadores espirituais ou se somos nós da casta dos reis e guerreiros, né? Porque hoje nós nos sentimos como buscadores espirituais, mas na verdade nós agimos como reis e guerreiros. Então nós temos na minha percepção, nós temos um longo caminho, né, na nossa forma de viver, do alinhamento com os nossos objetivos e o nosso dia a dia a percorrer
para que a nossa mente mude do estado rajas e tamas para o estado sátvico, que é, acredito, né, o que todos nós desejamos desde que nós estudamos. Então não é só uma questão de mudar a alimentação, e ele vai dizer isso ainda nesse capítulo, na página anterior, ele diz assim, ó, sublinhei essa frase: o objetivo da vida espiritual não é se ajustar a certa forma conceitual ou modo de vida, é simplesmente ser. Então não é uma questão de mudarmos a nossa alimentação, mas é uma questão de mudarmos a nós mesmos. Claro que os ajustes na alimentação, principalmente a percepção dos excessos e a percepção dos alimentos que não nos fazem bem, ajuda bastante. É importante só reforçar que não é só uma questão de alimentos, mas sim uma questão de mudança de estilo de vida e de comportamentos. Essa é a proposta védica, né, dentro dessas ciências que estudamos, Yoga e o Ayurveda. No próximo vídeo eu vou falar das outras categorias de alimentos. Por aqui, agradeço pela sua atenção.